gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia 6 de maio e a gente vai dar continuidade à nossa aula, certo? Hoje teremos aula de História, da disciplina de História. E para dar início à nossa aula, eu gostaria de deixar essa mensagem bíblica para vocês, que diz o seguinte: se Deus está no nosso barco, não temas as tempestades. Essa leitura ela se encontra em Salmos, capítulo 89, versículo 9, tá certo? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Enfim, a gente na disciplina de História irá dar continuidade ao assunto das expedições. Lembram daquelas expedições que a gente já havia comentado sobre as expedições exploradoras Enfim, gente, na disciplina de História, a gente irá dar continuidade ao assunto das expedições. Estão lembrados daquelas aulas que tia Alcione passou, falando sobre as expedições exploradoras e as expedições guarda-costas? Espero que vocês estejam lembrados. Mas vamos recapitular um pouco sobre qual era a finalidade dessas expedições. Bem, as expedições exploradoras, elas tinham a finalidade de fazer o reconhecimento de todo o litoral e confirmar a existência do pau-brasil, certo? Era o objetivo dessa expedição, resumindo, tá certo? E as expedições guarda-costa, elas tinham a finalidade, o objetivo delas era combater com esse contrabando, ou seja, para as pessoas não tomarem o que era deles, tá certo? E hoje a gente vai para uma nova expedição, que é a expedição colonizadora. A gente hoje irá ver o passo a passo de como foi essa expedição, tá certo? A expedição colonizadora. Vamos ver o que foi essa expedição. E a expedição colonizadora, ela chegou em 1530 e foi comandada por essa pessoa aqui, ó, Martim Afonso de Souza. Era o comandante, quem chefiava essa expedição. E tia, qual era o objetivo dessa expedição? O objetivo dessa expedição era basicamente expulsar os estrangeiros do litoral, procurar ouro e outras coisas preciosas que existiam e fundar povoados, ou seja, aumentar a população naquele local para que eles pudessem proteger todo o litoral, tá certo? E essa expedição, nela continha, né, animais, casas para esses povoados, alimentos, tudo isso e além de outras coisas também. Gente, e foi esse homem também, Martim Afonso de Souza, quem fundou a primeira vila no Brasil. Essa vila, ela recebeu o nome de Vila São Vicente, que hoje se localiza lá em São Paulo. E foram lá que construíram as primeiras casas, uma cadeia, uma igreja para todo esse povoado. Daí então se iniciou o grande cultivo da cana-de-açúcar, que deu início a um grande engenho, um engenho
que deu bastante certo e ele pôde prosperar no Brasil. Daí foi que deu início a colonização no Brasil. Bem, gente, agora vamos lá para a nossa atividade prática, que se encontra na página 28, tá certo? A atividade, vocês irão aí preencher o cabeçalho, e é a atividade de história, que diz o seguinte: de acordo com o que foi estudado, responda as seguintes questões. Letra A. Quais eram as principais funções da expedição colonizadora? Quais as funções? Letra B. Qual era o objetivo da expedição colonizadora? Quais as finalidades das expedições exploradoras enviadas ao Brasil? E o que foi a expedição colonizadora? Na letra D, você vai fazer com suas palavras. As outras também pode ser, mas na letra B vai ser o seu ponto de vista. O que você acha que foi? A letra C, como já falei, você vai dizer as finalidades, como eu falei no início da aula, das expedições exploradoras. O objetivo principal você vai colocar na letra B e as funções da expedição colonizadora na letra A, tá certo? Vocês irão assistir o vídeo explicando também, aí vocês vão conseguir responder, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não entenderam, qualquer coisa que quiserem comentar comigo, com os colegas, Tia vai estar disponível, tá certo? Não esqueçam que até o final do dia, hoje eu vou marcar para 7 horas da noite. 7 horas da noite, Tia vai estar fazendo a chamada, certo? Aí vocês busquem aí falar com a mãe de vocês, para antes desse horário, vocês enviarem as fotos de vocês fazendo a atividade. Pois essas fotos, elas vão valer como confirmação da presença de vocês na aula. Tá bom, queridos? Boa aula! Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega a estas terras, mais especificamente no litoral do Nordeste, depois de mais ou menos 44 dias de viagem. Durante muito tempo se acreditou que Pedro Álvares Cabral teria chegado aqui por acaso. Hoje muito pouco se acredita nisso. Os portugueses eram excelentes navegadores, dificilmente desconheceriam a existência de terras nessa parte do mundo. Além disso, em 1494, eles assinam o Tratado de Tordesilhas. Pelo acordo, o Brasil já era posse de Portugal, pelo menos uma parte dele. Então, como é que 6 anos antes da descoberta, os portugueses se preocupariam em tomar posse de um território que, em tese, nem existia ainda? É mesmo. Entre 1500 e 1530, é o período que se convencionou chamar de período pré-colonial. Esse período se caracteriza pelo desinteresse dos portugueses pelas novas terras da América. Esse desinteresse tem alguns motivos. Vamos a eles. Para começar, os lucros no Oriente eram muito maiores. Lá havia uma estrutura de comércio montada e as especiarias eram vendidas a fortunas na Europa. No Brasil não tinha nenhuma estrutura de comércio montada e não encontraram nenhuma daquelas especiarias que eles já estavam acostumados a comercializar entre o Oriente e o Ocidente. Sendo assim, os portugueses demorariam mais tempo para organizar essa estrutura de comércio. Então, a gente sabe, né? Tempo é dinheiro. Ao contrário da Espanha, que teve a sorte de encontrar quase que imediatamente ouro e prata em suas terras, Portugal ainda levaria mais ou menos 100 anos para fazer tais descobertas por aqui. E mesmo assim, teria que sair do litoral e ir mais para o interior de sua colônia. Naquele momento, pela lógica mercantil, nada justificava tamanho gasto. É importante que a gente lembre que, apesar desse aparente abandono, Portugal envia para cá expedições. O que são expedições? São grupos de viajantes que eram enviados para cá para explorarem e estudarem as novas terras. Estas expedições se dividiram em 2 grupos, as expedições guarda-costas e as expedições exploradoras. As expedições exploradoras, como o nome sugere, eram exatamente para explorar o Novo Mundo.
Os objetivos dessas expedições eram analisar o clima, fazer mapas mais elaborados do litoral e tentar encontrar alguma possível riqueza. Outra função dessas expedições era organizar a exploração do pau-brasil. A primeira delas veio para o nosso território em 1501 e era capitaneada por Gonçalo Coelho. Pau de Tinta e Ibirapitanga eram nomes pelos quais o pau-brasil era conhecido. Esta árvore era explorada aqui no Brasil, foi a primeira riqueza encontrada aqui. Era muito utilizada no tingimento de tecidos, por isso era valorizada. Os portugueses já conheciam uma espécie dela que vinha das Índias. Hoje essa árvore se encontra em extinção. O corte predatório dessa árvore começou no século XVI. Por volta do ano de 1600, já dava sinais de esgotamento. O pau-brasil ele era cortado e armazenado em feitorias, que eram pequenos armazéns ao longo do litoral, e de lá eram levados para Portugal. Todo o corte e carregamento das toras de madeira de pau-brasil era feito pelos índios através do escambo. Todo corte, pois é, vai daí. Pois tá. Tá, vamos lá. Pois é. Daqui mesmo? Isso. Tá. Pois é. Todo o corte e carregamento das toras de madeira era feito pelos indígenas, através do escambo. Escambo. O que era isso? Em troca do trabalho indígena, os portugueses davam anzóis, machados, espelhos, objetos de pouco valor para eles, mas para os índios muito interessantes. E assim, foi a primeira relação de trabalho que os europeus estabeleceram com os nativos do Novo Mundo. Talvez você esteja aí dizendo, nossa, mas os índios eram burros, né? Na verdade não, gente. Isso daí é uma visão preconceituosa. Vamos pensar? Não era muito mais fácil você pescar usando anzóis? Cortar árvores utilizando machados de metal? Sim. Pois é, isso facilitava muito o trabalho indígena no dia a dia e também dava vantagens a ele com relação aos outros povos, em caso de guerra, por exemplo. Aí você pode se perguntar assim, tudo bem, beleza, mas e os espelhos? Bom, gente, olha só, todo ser humano tem um quê de vaidade. Imagina, o índio ficar se olhando no espelho, era um objeto extremamente diferente, estranho para aquela cultura. Então, aí é a utilidade dele. As expedições guarda-costas, como o nome já sugere, eram mandadas para cá para protegerem nosso litoral. Afinal de contas, Inglaterra e França não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. E vira e mexe, eles estavam tentando invadir territórios de Portugal e Espanha. Pois bem, os franceses, inclusive, traficavam para o Brasil e faziam alianças diretamente com alguns grupos indígenas. Em 1516 e 1526, Cristóvão Jacques capitaneou 2 expedições guarda-costas. Pois é, apesar dos esforços destes expedicionários, era muito difícil manter um litoral tão grande bem protegido. Pindorama, como os índios chamavam essas terras, precisava ser colonizada pelos portugueses, sob a pena de que no futuro poderiam perder este território para potências estrangeiras. Neste período, basicamente, a ocupação do litoral brasileiro se deu por náufragos, pessoas que seus navios afundavam e vinham parar no litoral brasileiro, e também por degredados. O degredo era uma pena imposta aos infratores. Entendi. Os degredados eram abandonados nas costas africanas, asiáticas e americanas. Qual era o objetivo? Se misturarem às populações nativas e aprenderem a língua. Seriam, assim, intérpretes dos portugueses no processo de colonização destas áreas. Muitas vezes, esses degredados e náufragos se uniam às indígenas e tinham filhos com elas. A estes filhos chamavam-se mamelucos. De onde vem o nome América? Vem de Américo Vespúcio, que viveu entre 1454 e 1512. Ele descobriu que Colombo, ao contrário do que pensava, não tinha chegado às Índias, mas sim ao novo continente, e passou a divulgar essa ideia. O nome América é uma homenagem a ele. Vimos neste tempo de estudar que entre 1500 e 1530 ocorreu o que a gente chama de período pré-colonial, quando os portugueses não têm muito interesse nas suas terras da América. Vimos que os portugueses, apesar do aparente abandono, mandaram para cá expedições exploratórias e expedições guarda-costas.
E a ocupação do litoral, basicamente, neste período, se deu através dos náufragos e dos degredados.